Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre neoplasias. Nessa aula de hoje, nós falaremos acerca de aspectos relacionados à epidemiologia do câncer, conceito geral de câncer, características morfológicas das neoplasias malignas em comparação às neoplasias benignas, as características clínicas das neoplasias, a forma como as neoplasias são diagnosticadas e o estadiamento. Então, é basicamente todo o conteúdo de neoplasias dentro no âmbito da patologia, menos a parte que se refere à questão molecular da carcinogênese, que realmente é um assunto muito extenso, igualmente importante, mas que, pela sua complexidade, pela sua extensão, merece uma aula separada só para aquele tópico. Ok? Então, algumas definições importantes, né? Então, quando nós falamos em neoplasia, nós nos lembramos primeiramente daquele crescimento invasivo, destrutivo, né? Uma enfermidade bastante, tem uma incidência bastante importante na nossa população, sobretudo pessoal acima dos 50 anos, tá? Mas existem algumas definições, existe nomenclatura que foi consagrada pelo uso, né? Então, tumor é um termo muitas vezes evitado, né? Assusta as pessoas, e é um termo que designa bem a neoplasia, tanto benigna quanto maligna. No entanto, ela é imprecisa, visto que os processos inflamatórios também causam aumento de volume dos tecidos, certo? Então, não seria tão preciso esse termo. O termo câncer é muito utilizado, muito embora seja uma designação que causa uma certa assusta as pessoas até evitam falar de câncer, mas o câncer é, por excelência, a neoplasia maligna, certo? Então, não existe como chamar um tumor benigno ou qualquer outra enfermidade benigna de câncer. Ela é infiltrativa, certo? E, por último, o termo neoplasia, né, o crescimento novo, né, o crescimento sem nenhum tipo de finalidade dentro da economia orgânica, né, neoplasia designa tanto a neoplasia benigna quanto a maligna. Essa neoplasia, por sua vez, ela apresenta dois componentes distintos. Um deles é o parênquima e o outro é o estroma, certo? O parênquima é formado basicamente pelas células neoplásicas propriamente ditas, certo? Ou seja, aquelas células que estão proliferando, que estão crescendo, é o parênquima tumoral. E o estroma tumoral é justamente o tecido conjuntivo de sustentação, certo? É aquele tecido que você vai encontrar também nos tecidos benignos, certo? Mas que tem função de sustentação, de prover rigidez estrutural, certo? Tem aquela função de prover vasos nutridores para aquele tecido, é um reservatório de fatores de crescimento, então tem uma série de funções que vão favorecer o crescimento da neoplasia, ok? Então, basicamente, vocês vão encontrar nos livros várias definições para neoplasia, uma delas que eu acredito que seja bem completa, bem interessante, é essa que vocês estão vendo, certo? Que foi cunhada pelo médico, pelo fisiologista britânico Robert Willis, certo? É uma massa anormal de tecido, cujo crescimento excede dos tecidos normais e é incoordenado e persiste no mesmo modo excessivo de crescimento, mesmo após cessar o estímulo que originou.
Nesse sentido, o que é a neoplasia? É um crescimento contínuo, certo? As células vão se dividindo à custa de mitoses, então o tecido aumenta de volume, certo? Ao longo do tempo, é um crescimento progressivo, incoordenado com os tecidos adjacentes, certo? Sem propósito, e o mais importante, é que ele não responde a um estímulo negativo, ou seja, aquele estímulo que faça com que o crescimento cesse, certo? Sem propósito, é autônomo e é dependente do hospedeiro. Então, assim, depende do hospedeiro, não apenas em termos nutricionais, mas também em termos de estímulo para o crescimento, certo? Ela é completamente dependente do hospedeiro. Ela vai se aproveitar do hospedeiro, não apenas para obter nutrição, oxigênio, mas também estímulo hormonal, estímulo de fatores de crescimento. Então, ao longo da carcinogênese, essa neoplasia ela vai adquirindo uma série de capacidades que fazem com que ela se adapte, né, muito bem àquele organismo e ela consegue, inclusive, escapar ao sistema imune, à ação do sistema imune. Né? Se vocês não sabem, o sistema imune ele tem mecanismos para destruição de células tumorais. Tá? Sob o ponto de vista epidemiológico, nós vamos ter alguns fatores que são importantes, aí, a idade, sexo, né? Com relação à idade, nós vamos ver que existem duas curvas, tá? Existem aqueles cânceres que são comuns naquela faixa etária pediátrica, tá? Claro, não é a maioria dos cânceres, é a minoria. Então, é aquele câncer infantil, câncer do adolescente, certo? Então, você vai ter tipos específicos de tumor nessa faixa etária. Por exemplo, o rabdomiossarcoma, que é um tumor de músculo estriado esquelético, o retinoblastoma, o nefroblastoma, ou tumor de Wilms, certo? Você vai ter alguns tipos de leucemias que são mais comuns naquela faixa pediátrica, ou seja, pelo menos uma idade mais baixa. Esses tumores são muito relacionados a defeitos genéticos herdados por esses indivíduos. Então, eles já nascem com instabilidade genética que favorece o surgimento de tumores. Então, você tem tumores nessa faixa, de mais tenra idade, e você vai ter, a partir de 50 anos, 45, 50 anos, você vai ter um outro pico de tumores, né? Incidência de determinados tumores, que são aqueles tumores mais comuns, né? São chamados tumores esporádicos. São tumores que, muitas vezes, o indivíduo ele não tem uma genética que predispõe àquela neoplasia, mas ele desenvolve a neoplasia ao longo da vida, certo? Então, aquela alteração genética surgiu em algum momento da vida daquele indivíduo até aquele momento, certo? Então, ele vai ter aquela neoplasia, são aqueles tumores mais comuns na faixa etária madura. Ou seja, vamos citar aqui alguns exemplos. A maioria dos tumores, os tumores mais comuns. Então, nós temos o câncer de cólon, nós temos o câncer de estômago, nós temos o câncer de mama, nós temos o câncer de pulmão, ok? Então, em relação ao câncer de pulmão, a gente vai ter também um fator aí muito importante, que é o hábito do tabagismo. Mas existem tipos de câncer de pulmão que são mais comuns em pessoas que não fumam. Então, assim, é muito variado. Então, você tem duas curvas. Você tem uma curva naquela idade mais tenra,
indivíduo mais jovem, e você vai ter outra curva naqueles indivíduos mais maduros, aqueles indivíduos que têm mais tempo de vida, certo? Você vai ter, em relação ao sexo, vocês vão ter realmente tumores, algumas neoplasias são mais comuns em mulheres, outras são mais comuns em homens, outras são impossíveis de acontecer em mulheres e ainda outras impossíveis de acontecer em homens, né? Então, os tumores mais comuns no homem, nós temos intestino, nós temos pulmão, nós temos cólon, nós temos próstata. Na mulher, nós temos intestino, nós temos mama, nós temos cólon, certo? Então, você vai tendo essas diferenças, né? Mas, assim, talvez, do ponto de vista epidemiológico, aquelas neoplasias que exerçam um peso muito grande seja o efeito do meio ambiente, né? Ou seja, o que é que o ambiente traz para a gente em termos de carcinógenos, de influências que podem determinar o surgimento do câncer. Por exemplo, a ocupação, o uso de substâncias carcinogênicas relacionadas ao trabalho, né? Você vai ter pessoas que trabalham manuseando hidrocarbonetos, pessoas que trabalham expostas a metais pesados, pessoas que trabalham expostas a fumaças, né, a produtos de combustão de matéria orgânica. Então, você tem essa relação com a ocupação. Hábitos de vida, você vai ter vários hábitos de vida relacionados a maior incidência de câncer. Por exemplo, em relação à dieta, né? Então, o consumo de alimentos ricos em gorduras está muito relacionado ao câncer de cólon. O tabagismo está relacionado ao câncer de bexiga, ao câncer de pulmão, ao câncer renal, né? Câncer de pâncreas. Então, você tem uma série de influências relacionadas a hábitos de vida, certo? E, por último, você tem aqueles defeitos herdados. Então, o indivíduo ele pode nascer com uma ou mais alterações genéticas em determinados tipos de genes que estão relacionados ao câncer, certo? Sejam proto-oncogenes, sejam genes supressores de tumor, tá? Seja genes que codificam proteínas relacionadas ao reparo do DNA, genes relacionados ao ciclo celular. Então, muitas vezes, aquela mutação inicial, que a gente chama de mutação driver, vai determinar, ao longo do tempo, né, a aquisição de características genotípicas e fenotípicas, né, de uma neoplasia maligna, certo? Nunca é apenas uma mutação, né? Então, a neoplasia ela não resulta apenas de uma mutação, são várias mutações, né? Mas você tem, muitas vezes, um indivíduo que já nasce com aquela mutação. Claro, a mutação tem que ser uma mutação não letal, que a célula precisa sobreviver para que ela se divida e transmita aquela característica para as outras, e ela é uma mutação não randômica, ou seja, não é qualquer tipo de mutação que vai determinar o fenótipo maligno. É necessário que essa mutação ocorra em classes específicas de genes. Repito, anti-oncogenes, genes relacionados ao ciclo celular, apoptose, genes de reparo do DNA e também os proto-oncogenes. Existem algumas enfermidades, certo? Chamadas de distúrbios pré-neoplásicos adquiridos, que elas em si não são neoplasias, tá? Não são doenças benignas, são doenças que não devem ser confundidas com neoplasia, mas que, uma vez existindo, elas podem
predispor ao surgimento do fenótipo neoplásico são elas a hiperplasia endometrial, a displasia cervical, a metaplasia brônquica, a cirrose hepática, a queratose actínica, a gastrite crônica atrófica, a leucoplasia, certo? Ou seja, são doenças facilmente diagnosticáveis clinicamente, facilmente diagnosticáveis do ponto de vista anatomopatológico, mas que elas em si, elas não são neoplásicas, tá? Mas elas atuam como facilitadores do surgimento de neoplasias. Eu vou dar o exemplo, explicar em relação à hiperplasia endometrial. A hiperplasia endometrial é um distúrbio benigno, ela ocorre com uma maior incidência naquelas mulheres próximas à menopausa, né, perimenopáusicas, ok? Muitas vezes elas têm ciclos anovulatórios, então se vocês considerarem um ciclo de 28 dias, um ciclo menstrual de 28 dias, então os primeiros 14 dias desse ciclo o endométrio prolifera, na metade do ciclo, em torno do 14º dia, espera-se que ocorra a ovulação, e a partir da ovulação, os dias seguintes até o final do ciclo seriam dominados por um endométrio secretor, não mais proliferativo. Acontece que algumas pacientes têm os chamados ciclos anovulatórios, ou seja, os primeiros 15 dias o endométrio prolifera, tá? Quando chega na metade do ciclo, a ovulação não ocorre, tá? A ovulação não ocorre. Então, não ocorrendo a ovulação, você não vai ter esse endométrio sob o efeito da progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo. Então, aquele endométrio, ele não vai transitar de uma fase proliferativa para uma fase secretora. Não, ele vai continuar proliferando. Vai proliferar na segunda metade do ciclo menstrual, sob influência do estrógeno, né? Quando deveria estar sob a influência da progesterona. E aí, o que é que vai acontecer? Aquele endométrio vai proliferar na segunda metade do ciclo. Ou seja, ele vai aumentar de espessura, a paciente vai ter sangramentos anormais, vai referir menstruações muito longas, com muito sangramento, tá? Por si só, a hiperplasia endometrial não causa câncer, tá? Ela não é neoplásica, mas se você tiver ali, aquele endométrio, uma célula alterada, com uma alteração genética, esporádica, que seja, você vai estar estimulando aquela célula a proliferar, certo? Sob a influência do estrógeno. E uma vez proliferando, ela poderá adquirir mais características de neoplasia e dessa forma dá origem a um adenocarcinoma endometrial, certo? Algumas características das neoplasias benignas e malignas, certo? A característica mais importante é a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento é determinada pelo tempo de duplicação, né? Ou seja, a fração das células que se dividem é igual à quantidade de células novas, menos aquelas células que são perdidas, né? O tumor vai crescendo por meio de mitose, certo? E as células resultantes da mitose, outras continuam se dividindo, umas continuam se dividindo, outras morrem, outras vão para G0, outras se diferenciam. Então, fração de crescimento é aquela taxa de crescimento, né, que tende a ser mais elevada nos tumores malignos, né? Mais elevada do que nos tumores benignos. Isso é facilmente explicável, né? Então, frações de crescimento em torno de 20%, de 30%, alguns tumores 90%, entendeu? Isso é uma característica muito importante
em relação aos tumores malignos, certo? Os tumores benignos, eles tendem a crescer mais lentamente, isso é sabido, certo? Tende a crescer mais lentamente, né? Mas, assim, também não é uma coisa, assim, estanque, né? Assim, como é que eu poderia dizer? Uma característica geral. Você vai ter tumores benignos que crescem um pouquinho mais rápido, tumores malignos que crescem lentamente, mas, no geral, os tumores malignos, eles tendem a crescer mais rapidamente, né? Você vai ter tumores que vão depender de hormônio, de suprimento sanguíneo, né? Como o leumioma. O leumioma e os tumores de mama são aquelas neoplasias que, caracteristicamente, elas dependem muito de estimulação hormonal, né? Tanto é que muitos leumiomas, quando as mulheres atingem a menopausa, eles tendem a diminuir de tamanho. Outros exemplos, o câncer de próstata, ele é muito dependente de hormônio masculino, certo? Então, você tem aí fatores como hormônio, como suprimento sanguíneo, influenciando o crescimento dessas lesões. De uma maneira geral, tá? Os tumores benignos têm um crescimento mais lento, e os tumores malignos tendem a ter um crescimento rápido. Outra característica definidora de neoplasias benignas e malignas, a invasão local, né? Os tumores malignos, eles infiltram de uma maneira geral, certo? Eles infiltram estruturas vizinhas, eles destroem estruturas vizinhas, são pouco demarcadas das estruturas vizinhas, certo? Então, crescimento de neoplasia maligna, no geral, é um crescimento infiltrativo e destrutivo, certo? Grande parte das manifestações clínicas dos pacientes decorre dessa infiltração, dessa destruição e dessa pouca demarcação das estruturas vizinhas. Os tumores benignos têm um crescimento compressivo, certo? Elas comprimem os tecidos adjacentes, geralmente são encapsuladas. Tá? Olha aqui, nesse slide nós estamos vendo um tecido hepático, é o fígado, tem um nódulo grande, um nódulo dominante, tá? Isso aqui poderia dar uma falsa impressão de benignidade, a princípio, né? Uma lesão mais ou menos bem delimitada, mas você observa que por fora dessa cápsula você tem uma série, né? Você tem uma série de nódulos, são nódulos satélites, certo? São nódulos satélites, né, que estão além da cápsula. Estão além da cápsula. Então, aqui nós estamos diante, com certeza, de uma neoplasia maligna. Só um instante, pessoal. Ok? Então, se a gente olhar esse slide, nós vamos ver um tecido hepático aqui na direita, tá? Um tecido hepático aqui na direita, normal. Do outro lado, você tem células muito parecidas, né? Mas são células com citoplasma menor, certo? Um citoplasma menor, um núcleo maior, mais hipercromático. Desse lado aqui, você tem células de um hepatocarcinoma, uma neoplasia maligna de células hepáticas. Do outro lado, você tem as células hepáticas normais. Então, essas células, tanto a população, elas são um pouco parecidas entre si, né? Só que aqui são células menos diferenciadas, são células tumorais.
são células infiltrativas. Aqui nós temos um útero, né? Nós temos nódulos submucosos, aqui a cavidade endometrial, nódulos intramurais, na intimidade do miométrio, e nódulos subserosos. Tá? Então, lesões bem delimitadas. Essas lesões são leumiomas, são tumores benignos de músculo liso. Observe como são bem delimitadas, quase encapsuladas, não infiltram o tecido. Quando você vai olhar na microscopia, você percebe que o miócito liso presente no leumioma, ele é, morfologicamente, você não consegue diferenciar de um miócito, esse aqui da esquerda, né, que é o miócito nativo, né, o miócito do miométrio. Aqui a gente tem uma lesão de mama, né, aqui a gente tem tecido mamário, foi retirado com uma margem, né, de tecido. Você tem essa lesão acinzentada, brilhosa, bem delimitada, tá? Característica de neoplasia benigna. Quando você vai olhar na microscopia, você vê que tem uma cápsula aqui por fora. Ela é formada por dois componentes. O primeiro deles, um tecido conjuntivo, um estroma de sustentação, aqui eu estou passando na seta, tá? Benigno, e estruturas ductais e lobulares, muito assemelhadas às estruturas ductais e lobulares do tecido mamário normal, certo? Então, essa lesão, a gente dá o nome de fibroadenoma, tá? Agora, o que dizer de uma lesão de mama como essa, né? Uma lesão mal delimitada, né? Uma lesão que não tem limites bem definidos, precisos, né? Claro que pela imagem a gente não tem como ter ideia da consistência, mas uma lesão endurecida, né? Uma lesão endurecida, uma lesão que infiltra os tecidos, ela parece que vai substituindo os tecidos adjacentes. Com certeza que estaremos diante de uma lesão maligna. Observe esse crescimento aqui, células isoladas, formando cordões, ductos irregulares, de tamanhos e formas variadas. Né? Esse aqui, ó, até caiu dentro do vaso, tá vendo? Infiltrando vasos. Aqui a gente tem um mecanismo de metástase. O grupo de células cai dentro do vaso linfático e dá metástase para linfonodo. Então, estamos diante de um carcinoma de mama. Uma lesão como essa, no fêmur distal, de aspecto polipóide, não infiltrativo, bem delimitado, você já vê isso no raio-x. Quando você vai olhar na microscopia, você tem uma lesão com essa conformação polipóide, recoberta por cartilagem, né? Osso trabecular. Né? Essa lesão se chama osteocondroma. E o que dizer de uma lesão como essa? Também no fêmur distal, uma lesão de aspecto floculento, irregular, né? Quando você vai olhar, você encontra células semelhantes a condrócitos, ou seja, células semelhantes a células cartilaginosas, tá? Células cartilaginosas, mas só que você tem uma celularidade aumentada, você tem uma acentuada variação no tamanho, na forma dos núcleos, certo? Você tem esse estromazinho mitocondróide e tal, dizendo que é cartilagem, mas no geral, essa célula aqui ela é maligna. Estamos diante de um condrosarcoma. Tá? Outra característica importante dessas neoplasias é o potencial metastático, né? No caso das malignas. A metástase pode ser definida como um foco tumoral distante da lesão primária, ou seja, distante do foco onde aquela lesão surgiu, certo? Ela resulta da invasão de estruturas vasculares, tanto vasos linfáticos quanto vasos sanguíneos, tá? E eu vou aqui falar mais uma característica em relação às neoplasias malignas. Os tumores mesenquimais, coletivamente chamados de sarcomas,
eles dão metástase preferencialmente pela via hematogênica, ok? Guardem isso. Os tumores epiteliais, coletivamente chamados de carcinomas, eles dão metástase tanto pela via hematogênica quanto pela via linfática. Existem tumores que são exceções, né? Raramente, muito raramente, dão metástase, como os gliomas e os carcinomas basocelulares. São tumores de pele, são os tumores de pele mais comuns. Então, aqui nós estamos vendo um fígado, né? Essa pessoa, infelizmente, veio a falecer, mas você tem múltiplas lesões confluentes, né? De tamanhos, formas variados. Então, essa pessoa foi vitimada por um câncer avançado que deu metástase para o fígado, tá? Metástase hematogênica. Esse tumor não teve origem no tecido hepático, tá? Nós temos alguns padrões de disseminação que são mais comuns, né? Ou seja, os tumores, as neoplasias, elas podem ser semeadas nas cavidades, nas superfícies, né? Serosas, né? Como peritônio, articulação, pericárdio, pleura, certo? Isso é muito comum em tumores de ovário, tumores de apêndice, certo? Nós temos a disseminação linfática, com os carcinomas, e nós temos a disseminação hematógena, tá? Tanto arterial quanto venosa. Aqui nós estamos vendo uma cavidade abdominal com a neoplasia disseminada pela serosa. Isso aqui é um tumor de ovário, mas poderia ser um tumor de apêndice, um tumor de intestino. Então, a célula neoplásica cresce, prolifera, chega à superfície da cavidade serosa, recoberta pelo peritônio aqui, e ela cai na cavidade. Então, ela vai se disseminando por contiguidade, tá? Ela vai se disseminando por contiguidade. Obviamente, tá? Obviamente, você vai ter uma dificuldade muito grande para controlar essa lesão, né? Realmente, realmente é bem complicado, certo? Aqui a gente tem um tecido pulmonar, né? Vocês estão vendo os alvéolos pulmonares, e você tem aqui um vaso contendo estruturas glandulares, cribiformes, irregulares, né? Contendo uma neoplasia. Aqui nós estamos diante de uma metástase. Aqui nós temos também uma metástase, só que também é pulmonar, mas, diferentemente do que nós vimos no slide anterior, ela está comprometendo a pleura, gente, a pleura visceral. Então, o revestimento seroso da pleura visceral. Então, você tem ninhos, cordões, células dispostas em fila indiana, né? E essas células muito atípicas, com acentuada variação no tamanho e na forma dos núcleos e da célula como um todo, né? Em relação à cinética do crescimento tumoral. Então, nós temos que o câncer ele é um processo contínuo de aquisição de características genotípicas e fenotípicas. Então, você vai tendo o surgimento de subclones de células. Muitas dessas células morrem, ou entram em G0, né? Ou permanecem no ciclo celular, ou se diferenciam. Então, os tumores eles tendem a crescer rapidamente no início, e à medida que eles progridem, eles crescem mais lentamente. Então, a cinética do crescimento tumoral está muito relacionada entre a diferença entre as células, a quantidade de células ganhas, com menos, né, a quantidade de células que são perdidas. Você tem tumores que crescem muito rapidamente, tem uma fração de crescimento alta, como os linfomas, as leucemias,
tumores de pequenas células pulmonar, tumores que têm uma fração de crescimento mais baixa, como o carcinoma de cólon, certo? De uma maneira geral, aqueles tumores que têm uma fração de crescimento alta são mais suscetíveis à quimioterapia, ok? Os tumores que têm uma fração de crescimento alta, eles tendem a ser mais agressivos clinicamente. Não quer dizer que aquele tumor que cresce lentamente ele é bonzinho, não. Tá? Mas há uma tendência a esses tumores eles serem mais agressivos, certo? Em relação às neoplasias, existem justamente aquilo que eu havia falado antes. À medida que a neoplasia progride, tá? Aquela célula que tinha uma ou duas mutações vai sofrer uma terceira mutação e as células resultantes da divisão daquela célula que sofreu essa mutação adicional vão portar aquela mesma mutação. Então, você vai ter origem, vai dar origem a um subclone, certo? De células diferentes dentro do mesmo tumor. Então, aquele tumor já bem estabelecido, aquela neoplasia já bem estabelecida, ele é um conjunto de subclones, de subfamílias de células. Elas vão portar a mesma alteração genética inicial, né? Primordial, aquela lá do início, né? E com o passar do tempo vão adquirindo novas características, tá? Então, em relação à invasão e à metástase, nós temos um processo que é bastante complexo e variado. Inicialmente, aquela célula tem que se destacar das células adjacentes, né? A gente tem como característica principal também da neoplasia é que ela é pouco coesa, ela se solta facilmente, né, do tecido neoplásico, ela secreta enzimas que permitem que ela invada a matriz extracelular e se dissemine. Né? Aqui a gente tem esse slide bastante elucidativo, ele mostra o mecanismo de disseminação metastática, certo? Você tem uma célula neoplásica que invade o tecido estromal, certo? Libera enzimas, né? Claro, é preciso que haja um subclone metastático, isso é importante, né? Então, você tem células neoplásicas que crescem no início, células neoplásicas que crescem desordenadamente, mais adiante surge um subclone de células que consegue se destacar das demais, mais adiante aquele subclone dá origem a um outro subclone de células que tem capacidade de invadir a membrana basal e o tecido conjuntivo, mais adiante você tem outro subclone que é capaz de cair na corrente sanguínea e se fixar em tecidos adjacentes. E aí você já tem o fenótipo maligno, né? Aliás, melhor dizendo, o fenótipo metastático, né? Então, isso aqui é bem resumido, né? Então, destacamento da célula, perda de ecaderina, que é a molécula de adesão intercelular, perda de catenina, né? Sobretudo beta-catenina, que é também molécula de adesão, né? Ela adere a componentes da matriz extracelular, né? Ela vai começar a expressar receptores de laminina e fibronectina em toda a célula. Na célula normal, esses receptores estão presentes somente na porção basal, ou seja, onde aquela célula toca na membrana basal. Essa célula vai começar a expressar integrinas na superfície celular, que vão fazer com que ela possa aderir mais facilmente à matriz extracelular e a invadir, certo? Vai invadir a matriz extracelular, vai degradar essa matriz extracelular, liberando uma série de enzimas, olha, serina proteases, cisteína proteases, metaloproteinases, né? São enzimas normalmente relacionadas aos processos de reparo, aos processos de remodelação tecidual, mas essas células vão começar a expressar anomalamente essas proteínas. Tá? Então, você vai ter fatores de motilidade, produtos de degradação da matriz, né? Da matriz extracelular. Então,
essa célula, na medida que ela invade, ela vai se aproveitar de substâncias presentes nessa matriz extracelular, de modo fisiológico, certo? E, assim, são moléculas que ajudam na quimiotaxia, ajudam na angiogênese, ajudam como promovendo o crescimento, são fatores de crescimento, né? Nós vimos que a matriz extracelular ela é um reservatório de fatores de crescimento, ela tem substâncias que são quimiotáticas, né? Tem substâncias que são angiogênicas, melhor dizendo, e aquela neoplasia vai se aproveitar dessa característica para poder proliferar e invadir. Então, assim, quando ele chega na matriz extracelular, ele fica felicíssimo, porque ela vai encontrar ali tudo que ele precisa para proliferar, para invadir os tecidos, que são o quê? Fatores de crescimento, nutrição adequada, oxigenação, fatores quimiotáticos, tá? Então, você vai ter uma série de mecanismos também que vão favorecer a adesão à matriz extracelular, né? Receptores de laminina, fibronectina, né? Você vai ter uma resistência natural à apoptose dessa célula neoplásica, que é induzida por perda de adesão celular, certo? E você vai ter produtos da degradação da matriz extracelular, sobretudo colágeno tipo 4, certo? Que vão incentivar, vão ser fatores estimulantes do crescimento celular, certo? Então, nós temos aqui uma série de fatores que vão favorecer a locomoção da célula, certo? Que vão fazer com que essa célula cresça, invada, infiltre e destrua os tumores. Eu aqui coloquei apenas alguns, né, somente para citar. Normalmente a gente não costuma cobrar isso de vocês, tá? Então, essa disseminação vascular vai ocorrer a partir de agregados de células neoplásicas que caem na circulação, ou agregados homotípicos, ou seja, o mesmo tipo de célula, como agregados heterotípicos. Você vai ter células inflamatórias ali junto, né? Outros tipos celulares não necessariamente transformados, não necessariamente malignos, e elas vão aderir ao endotélio, né? No sítio de metástase. Então, elas vão expressar essa molécula aí, o CD44, e vão se fixar nos tecidos destino, certo? Então, assim, como é que a gente sabe que tal metástase vai se dar para aquele tecido específico, né? Você tem vários fatores ali relacionados, né? A própria anatomia de drenagem do tecido, né? Você tem alguns tecidos que têm tropismo por outros tumores, você tem tropismo por outros tumores, né? Você tem tumores que têm baixa expressão de receptores, outros que têm uma expressão mais elevada, né? No local, uma vez fixado, a neoplasia vai se desenvolver, né? Vai produzir citocinas, fatores de crescimento, né? Alguns tumores vão produzir, vão causar osteólise. Por exemplo, tumores de mama, eles produzem substância paratormônio-like, certo? E vão produzir lise, vão produzir osteólise e favorecendo a disseminação da neoplasia. Olha aqui esse tumor de mama metastático, cada pontinho desse arredondado, nódulo esbranquiçado, é uma metástase de neoplasia. Aqui a gente está vendo na microscopia esses agregados celulares contendo células atípicas. Aqui a gente tem uma micrometástase em linfonodo, né? Micrometástases são metástases iniciais. No caso aqui, no câncer de mama. Rins completamente tomados por neoplasia.
Aqui a gente está evidenciando por meio de imunohistoquímica uma neoplasia epitelial metastática para o linfonodo. Nós estamos vendo aqui uma pancitoqueratina. Tá? Então, eu vou passar aqui esses slides, né? Não é objeto da nossa aula, falar da parte de genética molecular. Vamos ver os aspectos clínicos das neoplasias, né? Então, os efeitos clínicos das neoplasias. Então, nós vamos ter efeitos relacionados com o próprio crescimento do tumor, né? Como, por exemplo, obstrução luminal, tumores de órgãos ocos, né? Tumor de intestino, por exemplo, pode causar obstrução. Tumor de ducto biliar, causa obstrução biliar, o paciente tem icterícia. Então, está relacionado muito à obstrução luminal com a localização, né? Insuficiência hormonal, tumores que crescem, invadem, destroem glândulas endócrinas. A gente tem um exemplo aí dos adenomas hipofisários. Eles crescem, destroem a glândula hipófise normal, né? Outras vezes, esses tumores produzem hormônios, né? Eles causam uma secreção hormonal anômala, como, por exemplo, o adenoma pituitário, né? Então, o adenoma de hipófise, ele pode produzir prolactina, pode produzir hormônio do crescimento, pode produzir ACTH em quantidades anormais e sem o feedback, a alça de feedback regulatória, certo? Isso é muito importante, né? Os tumores têm um crescimento erosivo, destrutivo, podem causar ulceração em superfícies epitelizadas, sangramentos, né, como hematúria, melena. Um dos efeitos clínicos mais importantes das neoplasias, sobretudo aqueles relacionados às neoplasias malignas, é a caquexia, né? Então, aquele indivíduo caquético, né? Emaciado, com perda de peso, né? Aquele indivíduo com câncer avançado, geralmente ele tende a ter aquele aspecto, né? Só o couro e o osso, né? Então ele tem uma perda importante do tecido celular subcutâneo, né? Ele perde peso, né? Ele tem fraqueza, ele tem falta de apetite, no entanto, ele tem anemia, tá? Então, antigamente achava-se que essa caquexia devia-se unicamente às exigências nutricionais do tumor, certo? Ou seja, hoje a gente sabe que é importante a exigência nutricional do tumor. No entanto, o paciente tem anorexia, ele tem perda de apetite, né? Então, essa caquexia, ela decorre, sobretudo, de liberação de fatores solúveis, como o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, o interferon gama. Então, muitas dessas substâncias vão atuar a nível central, hipotalâmico, certo? Fazendo com que o indivíduo ele comece a degradar proteínas, degradar lipídios e gerar calor, certo? Isso faz com que o indivíduo tenha uma perda de peso até desproporcional, né, muitas vezes ao volume da neoplasia, desproporcional às exigências metabólicas do tumor. Então, grande parte, essa caquexia, ela se deve à demanda nutricional do tumor, mas também outros fatores vão estar relacionados, né? Obstrução mecânica no trato gastrointestinal, anormalidades no paladar e no centro da saciedade e aumento do metabolismo basal provocado pelas substâncias que eu havia falado antes. Falar um pouquinho das síndromes paraneoplásicas. As síndromes paraneoplásicas, certo? Então, as síndromes paraneoplásicas, elas decorrem da liberação de fatores solúveis pelas células tumorais, ou seja, substâncias que vão causar efeitos secundários das neoplasias. Muitas vezes,
você nem relaciona aquilo diretamente com a neoplasia. Mas alguns tumores, como o câncer de pulmão, elas produzem proópio, melanocortina e ACTH, e esse ACTH vai atuar sobre a adrenal e o paciente vai desenvolver um síndrome de Cushing, certo? Você tem a síndrome paraneoplásica da hipercalcemia, causada pela destruição, pela reabsorção óssea. Essa hipercalcemia decorre da liberação de substâncias hipercalcêmicas. Você vai ver tumor de mama, tumor de rim, tumor de ovário, tumor de pulmão, certo? Então, você vai ter TGF-alfa, interleucina 1, substâncias que vão sendo produzidas pelo próprio tumor, que vão ter aquele efeito hipercalcêmico. O indivíduo vai ter níveis elevados. Síndromes neuromiopáticas, né? Neuropatias periféricas. Tá? Síndrome da acantose nigricans, que são aquelas manchas escuras presentes nas áreas flexurais, muitas vezes está significando o quê? Um adenocarcinoma, uma neoplasia maligna. A osteoartropatia hipertrófica, justamente aquela manifestação daqueles dedos em baqueta de tambor, certo? Nós vamos ter a tromboflebite migratória, comum em carcinomas de pulmão, carcinomas de pâncreas. Nós temos a síndrome da coagulação intravascular disseminada, CIVD, secundária leucemia, tumores prostáticos. Então, aqui nós temos alguns tipos de síndromes paraneoplásicas, ou seja, é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da presença do tumor, da neoplasia, que não se explica pelo crescimento invasivo da neoplasia ou a presença de metástases. Ela se explica a partir de substâncias produzidas pelo próprio tumor, que causam aquele efeito. Com relação ao diagnóstico clínico das neoplasias, você tem um diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico, e nós temos a gradação e o estadiamento. Tá? A gradação é feita pelo patologista. O grau decorre da semelhança que aquela célula neoplásica maligna tem com a sua contraparte normal, ou seja, a célula normal que lhe deu origem. Então, quanto mais diferenciado o tumor é, mais parecido é com a célula normal. Quanto menos diferenciado, menos parecido é com a célula normal. Consequentemente, esse tumor é mais anaplásico. Então, você tem dois extremos. Num extremo, você tem muita diferenciação, ou seja, muito parecido com o tumor que lhe deu origem, com a célula que lhe deu origem. No outro extremo, você tem pouca diferenciação ou anaplasia, tá? Então, existem vários critérios, são critérios estritamente morfológicos que os patologistas vão utilizar para graduar essa neoplasia. Geralmente, são graduações que variam de 1 a 4. Então, 1 seria o tumor mais bem diferenciado, 4, o tumor menos diferenciado ou o tumor mais anaplásico. Existe em muitas neoplasias uma correlação positiva entre o grau, ou seja, à medida que você vai aumentando o grau, você vai tendo um comportamento biológico mais agressivo. Isso aí é encontrado em 100% dos casos? Não. Né? É apenas um parâmetro, a graduação. Então, a gente tem aqui, ó, grau 1 bem diferenciado, grau 2 moderadamente diferenciado, grau 3 pobremente diferenciado e grau 4 anaplásico, ou seja, se você caminhar do grau 1 para o grau 4, você vai tendo um maior conjunto de anormalidades fenotípicas daquela célula, tá? Em relação ao estadiamento, o estadiamento é uma proposta, né, da União Internacional contra o Câncer, o American Joint Committee. Então, no estadiamento, você vai classificar os seus pacientes em determinados grupos, certo? Utilizando critérios específicos, como presença ou não de metástase à distância, presença de metástase linfonodal, tamanho da lesão, extensão da lesão, certo?
E dessa forma, você pode estratificar os pacientes em grupos, né? 0 a 4. Então, você vai ter pacientes que vai estar no estadiamento 1, pacientes que vão estar no estadiamento 2, no 3 e no 4. Isso é importante porque, para cada grupo que se estratificar, se colocar aquele paciente, ele vai se beneficiar de uma determinada modalidade de tratamento. Seja tratamento cirúrgico, seja tratamento quimioterápico, imunoterápico, o que quer que seja. Então, você consegue oferecer para cada grupo de pacientes, né? Claro, você vai ter aqueles grupos que vão ter uma neoplasia mais inicial, outros vão ter uma mais avançada. Mas você vai poder oferecer modalidades de tratamento mais específicas para cada grupo, certo? Outra coisa interessante, cada grupo vai ter um prognóstico, obviamente, né? Vai ter um prognóstico específico, certo? Então, é um fator-chave para a escolha de tratamento. Esses estadiamentos, eles resultam da avaliação de grandes quantidades de pacientes, os chamados trials, ao longo do tempo. Então, você observa esses grupos, e de 5 em 5 anos, essas regras para o estadiamento do câncer são revisadas. E essas entidades internacionais publicam as modificações, tá? Então, no estadiamento, T significa tamanho e extensão do tumor primário, o N, presença de metástase linfonodal, e o M, presença de metástase à distância. É o sistema TNM, né? Você tem o TNM clínico, que é feito pelo médico clínico, né, com informações de exames, informações de exames radiológicos, e o estadiamento patológico, que é feito pelo patologista após o tratamento cirúrgico, né? Então, ele vai examinar aquela peça que foi retirada do paciente e ele vai fornecer um estadiamento, né? Outros tipos de estadiamento é o estadiamento após a terapia. Então, o paciente se tratou, ele faz um estadiamento baseado no tamanho do tumor. O tumor diminuiu, a metástase regrediu, então você reestadia. Você tem a classificação de retratamento, ou seja, aquele paciente que precisou reestadiar porque ele estava bem, mas a neoplasia voltou, recidivou. E você tem aquela classificação de autópsia, ou seja, aquele paciente que nunca fez estadiamento e, infelizmente, ele só foi ser estadiado quando foi feito o exame cadavérico após a sua morte, né, vitimado pela neoplasia, então faz o estadiamento. Infelizmente, essa classificação de autópsia ela só vai ser útil mesmo para fins de estatística, fins epidemiológicos. Então, você tem aí grupos TNM, né? São classificados, isso é uma coisa padronizada, né? E aí você pode classificar esses pacientes em vários grupos. Por exemplo, aqui, ó, TIS, lesão in situ, não invasiva, lesão confinada ao epitélio. T1, lesão minimamente invasiva, certo? Ainda dentro do órgão onde teve origem. T2, lesão maior. T3, maior e mais invasiva, além das margens do órgão. T4, maior do que T3, bem invasiva, né? E se dissemina para órgãos adjacentes. N, ausência de linfonodo, invasão do linfonodo. N2, linfonodos regionais envolvidos. N1, né? Linfonodos regionais envolvidos. N2, comprometimento extenso dos linfonodos regionais. N3, linfonodos mais distantes envolvidos. Observe que à medida que você vai subindo a numeração, você vai tendo um comprometimento mais extenso, né? Então, você vai tendo um estadiamento mais elevado. M0, ausência de metástase à distância. M1, presença de metástase à distância. Olha aqui, ó, em relação ao câncer de colo, de intestino, né? Você tem displasia, o 0, o 1 o tumor chega à submucosa, o 2 chega à muscular da mucosa, o 3 ele passa ao tecido adiposo pericólico, o 4 ele já tem metástase à distância.
cada órgão, cada tecido vai ter regras específicas para o estadiamento. Isso é uma coisa normal. Esse slide está bem bonito, está bem interessante. Então, ele mostra a progressão tumoral, né, local, crescimento invasivo, e a sua relação com as estruturas adjacentes. Então, a partir daqui, você consegue fazer um estadiamento. E o estadiamento do patologista seria um estadiamento relacionado ao estudo da peça cirúrgica, né? Olha aqui, ó, interessante esse slide, ó, T1, lesão confinada ao parênquima pulmonar, T2 já é uma lesão maior, né? Já infiltra um brônquio segmentar, o T3 já infiltra um brônquio principal, estruturas mediastinais, o T4 ele já invade a traqueia, né? Então, à medida que vai subindo essa numeração, você vai tendo um estadiamento mais elevado. O diagnóstico laboratorial, como vocês já viram, na aula inicial, você utiliza técnicas de histopatologia, citopatologia, claro, com informação clínica adequada, né? Com biópsias, esfregaços, material de punção aspirativa, é feita a identificação das margens, né? Olha aqui um preparado citológico, mostrando células displásicas. Aqui no caso, nós temos um Papa Nicolau, um preventivo, né, de colo uterino. Né? Pode-se utilizar também técnicas de imunistoquímica e imunocitoquímica para caracterizar a histogênese, a origem daquela célula tumoral. Né? Nós vimos que o tratamento ele é personalizado. Cada tipo celular vai ser sensível a uma modalidade de tratamento, né? E, pessoal, então, basicamente era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês. Vou publicar essa aula, né, e eu me coloco à disposição para esclarecimentos, os esclarecimentos que se fizerem necessários, ok?